Olá, boa noite. É com muita alegria que nós vamos dar início a mais uma live nessa série do mês de maio, uma série de lives para você, mãe. Então, hoje eu vou ter a honra de entrevistar uma mãe vencedora, né? A mãe de uma paciente aqui do Instituto. Né? Muito obrigada por vocês que estão entrando, que estão aqui conosco. Né? Se vocês conhecem alguma mãe que lidam com desafios alimentares de seus filhos, marquem, compartilhem essa live que também vai ficar gravada. Nossa intenção é verdadeiramente continuar ajudando, né, mães de filhos com dificuldades alimentares, trazendo todo esse aconchego, todo esse acolhimento, né, para que consigam superar essa fase de uma maneira mais equilibrada e sempre não esquecendo de si, né, sempre voltando para o seu autocuidado. Então eu vou convidar agora a Agnes Ferreira, vamos ver se ela já está aqui. Vamos ver se ela já... Peraí que eu tenho que mandar o convitinho, essa parte é sempre meio tensa, né? Deixa eu ver se a Agnes já entrou. Eu tenho que pedir aqui para ela. Espera só um segundo. Agnes Ferrari, aqui está ela, gente. Ela já deve estar entrando, né? Aí, olá, boa noite. Boa noite, que honra! Ah, que honra é nossa poder ter você aqui, ainda mais no dia de hoje, né? Sabendo que a Helena aí teve uma intercorrência, então a gente agradece muito, muito, de coração mesmo, a sua disponibilidade. É um enorme prazer. A Agnes, ela é mãe de Helena, Lelê, de 5 anos, nossa paciente aqui do Instituto. A Lelê já havia passado conosco, né? Um tempo atrás, já até tinha já um percurso, né? Uma jornada bem feliz, já estava até já com uma alta, ela teve uma intercorrência, né? E precisou voltar agora com uma via alternativa. E a Agnes também tem uma outra filha, a Nina, de 2 anos. Conta um pouquinho pra gente das suas filhas e principalmente da Lelê, o que a fez nos procurar aqui no Instituto. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Eu agradeço muito esse convite. Estou assim super feliz de poder contar um pouquinho dessa história e quem sabe poder levar uma mensagem fortalecedora para outras mães que estejam passando por um momento difícil ou que muitas vezes acabam de ter um diagnóstico. É um momento bem tenso, eu super entendo, mas às vezes contando um pouquinho da nossa história e mostrando um pouquinho do que a gente passou sirva para fortalecer e para mostrar que a gente tem que ter sempre fé e esperança que no final tudo dá certo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história e das minhas filhas. Bom, meu nome é Agnes. Eu sempre sonhei em ser mãe. É um plano de vida que eu sempre tive. E acabei sendo mãe com 30 e... Engravidei com 33, fui mãe com 34, ou seja, não fui mãe muito nova. E isso fez com que essa vontade fosse algo assim até sufocante, de tanto que eu queria a maternidade na minha vida. Então veio uma gravidez super planejada, a gravidez da Helena, numa gestação linda, até as 28 semanas. Quando, com 28 semanas, a Helena mostrou que ela tinha uma restrição de crescimento bem importante, chegaram a me internar. E vou tentar resumir toda a ópera, mas enfim, a Helena nasceu com 37 semanas. Eu fiquei internada de 28 semanas até 37, porque essa restrição de crescimento era algo que ninguém sabia o porquê, examinavam, não conseguiam achar o motivo. Aí, quando a Helena nasceu, a gente descobriu que sim, ela tinha uma mutação genética, mas até então sem diagnóstico. Nem os melhores geneticistas conseguiam ter um diagnóstico fechado só olhando para ela. A gente partiu por uma via sacra aí de inúmeros testes genéticos, até que com 1 ano de vida a gente conseguiu ter um diagnóstico de uma mutação genética raríssima,
Mas assim, a Helena, antes da gente ter o diagnóstico, ela foi uma criança que passou os 3 primeiros meses de vida internada numa UTI neo. E isso, né, você melhor do que ninguém sabe o impacto que isso traz para uma criança, ainda mais o impacto na questão alimentar, porque é uma criança que fica sendo altamente manipulada, é uma criança que não tem aquele contato toda hora com os pais, o pele a pele, que a gente chama. É uma criança que já chega quebrando todas as questões ali, todas as idealizações que a gente tem e até o que seria o correto, né, no nascimento de uma criança. Então, a partir desse momento, a gente já consegue ver que já existiam as dificuldades do ambiente. E ainda somatizando com as dificuldades da mutação genética, a gente teve inúmeros desafios. E eu vou focar um pouquinho mais nessa questão alimentar, porque foi o meu principal calcanhar de Aquiles. Eu acho que na maternidade a gente tem dois pontos que são super difíceis. Um é a questão da alimentação do filho, né? Que um filho que não se alimenta bem, a família enlouquece. E a privação de sono. Graças a Deus, a privação de sono a gente não teve, mas a questão alimentar foi um ponto que pegou a família inteira. Só para você ter uma noção, eu tinha uma carreira super consolidada, trabalhava em multinacionais, mas quando a Helena nasceu, eu tive que parar toda a minha carreira, porque o principal desafio que eu tive era alimentar a Helena. Por quê? Porque quando ela nasceu, os médicos não sabiam o que ela tinha e falavam todos aqueles achômetros. Ah, eu acho que a Helena vai embora com traqueostomia. Ela não foi. Eu acho que a Helena vai embora com a gastro. Ela não foi. Só que a gastro foi super mal vendida para mim. Ela foi vendida como um inimigo. Então, o que eu tive como missão de vida? Eu vou parar minha carreira porque eu vou lutar para minha filha não usar gastro. Ela vai comer de qualquer jeito. Era isso que eu tinha na minha mente. Eu sabia o quanto ela tinha que comer, eu sabia que ela tinha que comer. Então, assim, ela já tinha dificuldade logo na questão do mamar. Ela tinha uma dificuldade de sucção. Passava a hora, eu tinha que acordar ela para mamar. Então, era também... Eu tirava o meu leite, mesmo ela não pegando o peito, eu tirava o meu leite, dava para ela na mamadeira. Era um trabalho, ela tinha um refluxo muito importante. Enfim, foi um desafio até os 6 meses. Quando chegou a introdução alimentar, aí veio mais um desafio. Ela não conseguia comer e levávamos, assim, 1 hora para dar a refeição dela. Quando eu acabava de dar a última colherada, ela vomitava tudo. Então, de novo, eu tinha que iniciar todo o ciclo da alimentação dela. E aí eu ia para todos os tipos de estímulo, não existia Instituto Infantil na minha vida. Eu ia com desenho, eu fazia tudo, porque eu não tinha uma instrução, né? Eu ia pelo feeling. Então, eu punha lá 1 milhão de brinquedos, 1 milhão de músicas, porque eu queria tirar o foco dela da comida, porque eu queria que ela comesse sem perceber. Né? Eu não sabia que eu estava fazendo errado. Aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu fui criando na minha filha uma relação bem negativa com a comida, sem saber, porque eu sabia que ela tinha que comer, custe o que custar. E aí fomos, né, além da comida, fomos em inúmeros especialistas, porque o primeiro ano de vida é o ano que a gente fala que é da investigação, né? A gente saiu da UTI sabendo algumas coisas, mas não todas. Então, ia em gastro, ia em ortopedista, ia em oftalmo, ia em nutricionista, nutrólogo, endócrino, e tudo, neurologista, todos os especialistas que pode imaginar, revirando aquela criança do avesso. Cada hora que você cava, você acha uma coisa nova que você tem que corrigir, que você tem que operar. Só sei que com 9 meses de vida, assim, né, ela passou no primeiro ano de vida, acho que ela foi 3, 4 vezes para centro cirúrgico. Então, a gente fez até cirurgia plástica na pálpebra dela, coisas assim. Então, assim, tudo isso, cada vez que você vai para um centro cirúrgico, a gente sabe, né? A gente volta, dá uma regredida na alimentação, aí volta de novo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida da Helena já sempre começou bem conturbada. E aí, com tudo isso, eu vi a dificuldade alimentar que ela tinha e a minha vida era pesquisar especialistas, eu queria levar ela nos melhores especialistas, eu queria os melhores conselhos e fui pesquisando, pesquisando até que no Instagram eu achei o Instituto Infantil, olha como que foi. Aí eu olhei e falei, gente, olha esse local, olha... E eu acho que eu vi você falando alguma coisa sobre alimentação
Então eu falei, nossa, eu quero conhecer esse instituto, vou segui-lo, vou ver onde que fica, né? Assim, sem qualquer tipo de expectativa. Quando eu vi onde ficava, era do lado da minha casa. E na época eu achava do lado, era no Itaim. Eu moro em Moema, era no Itaim. Para mim era perto. Hoje vocês estão assim, dá para eu ir a pé da minha casa para o instituto. Então eu falei, eu vou nesse lugar, levar minha filha, preciso conhecê-los. E aí você fez uma avaliação na época, você fez a avaliação da Helena. E foi uma calamidade. Eu estava fazendo tudo errado. Eu falei, não, eu preciso do Instituto na minha vida. E aí você colocou a Michelle na nossa fono, maravilhosa, que a gente é apaixonada por ela. A Michelle está com a gente, só para vocês saberem, a gente está com o Instituto. A Helena tinha acabado de fazer 2 anos quando eu descobri o Instituto, e com 2 anos e pouquinho a gente já começou a avaliação e começou a fazer as sessões, né? Então a gente fazia na época 2 sessões por semana, e aí a gente começou do zero a criar uma nova relação da comida com a Helena com a comida. E a partir daí foi rasgar tudo que eu tinha em mente, do que eu imaginava que eu sabia, e começar da etapa zero, né? Porque a gente tem, eu lembro da escada que você me mostrou, todos os níveis, as etapas que a gente tinha que seguir para criar o vínculo com a comida, para a gente despertar a vontade do comer, o desejo, como que funciona, quais são cada um dos degraus que a gente tem que subir ali para chegar no momento de realmente querer comer. E aí foi o trabalho de formiguinha, de tentar fazer isso e somando ainda as dificuldades que ela tem já, não só da questão da relação da comida, mas da questão do mastigar, da deglutição, que também são questões dela, questões neurológicas e da maturidade neurológica, e que a gente ainda trabalha, né? Não é uma coisa que a gente hoje tá tranquilo, a gente ainda trabalha, mas já tivemos grandes evoluções e isso é maravilhoso. Mas, assim, falei um pouquinho da questão alimentar, mas falando um pouco mais da Helena, a Helena continuou. A gente faz não só a questão das terapias de distúrbios alimentares, né? Da questão alimentar, mas a gente faz também terapias neurológicas, fisioterapia, terapia ocupacional, para trabalhar a parte sensorial, que também é super importante para a parte alimentar, musicoterapia, enfim, todas as terapias que existem, a gente foi atrás para dar a melhor qualidade de vida para Helena. E sempre, né, é difícil isso. Eu acho que principalmente as mães que passam por isso de você ter um diagnóstico, né? Porque você idealiza um filho perfeito, um filho daquele jeitinho, assim, eu digo perfeito porque você imagina a cor do olho, a cor do cabelo, como que vai ser o rostinho, nananã. Você idealiza aquele filho. A hora que nasce uma criança que não é do jeito que você idealizou, o primeiro ano eu sempre falo para as mães que me procuram, falam, Agnes, tô buscando diagnóstico, não tô sabendo lidar. Eu falo, você tem que ter o seu momento de luto. A gente tem que ter um momento de luto. Assim que a criança nasce, que não é aquilo que a gente idealizou. A gente não vai com a criança para casa da maternidade, a criança fica numa UTI NEL. Então, você tem que lidar com aquele luto. E é um momento nosso, assim, que a gente tem que se dar esse direito de sofrer o luto daquele filho que não veio. E que veio aquele outro que vai ser maravilhoso, mas que a gente vai ter que saber lidar com todas as particularidades que vieram junto. Então, esse é um momento bem difícil. O primeiro ano, para mim, é o ano mais difícil, que é o ano que a gente tem o diagnóstico, é o ano que a gente vai descobrindo todas as questões que a gente vai ter que trabalhar, é o ano que a gente vai ter que trabalhar o luto. Então, assim, foi todo o primeiro ano, foi um ano de extrema tristeza. Foi o ano que eu fiquei, assim, super abalada. Os 3 primeiros meses, eu não sabia se minha filha ia sobreviver numa UTI, né? Eu não sabia. Eu chegava lá, a sala estava fechada, da sala da minha filha, né? Que é uma sala que tem algumas crianças. Se você chega, a sala tá fechada, é porque alguma coisa de errado teve lá na sala. E aí você não sabe se é com o seu filho, se é com a criança do lado, e você fica sem informação. E é aquela angústia. Então, todos os dias você acorda, né, a gente não passava a noite no hospital, a gente passava a noite em casa. Eu ia correndo, assim, 6 da manhã eu já ia para o hospital tirar leite e ficar com a Helena o dia inteiro. Meu marido voltava do trabalho e ficava à noite, para eu voltar para casa e descansar. Então, era essa rotina por 3 meses. E ainda você vai para casa com um bebê que não tem os cuidados que todo bebê tem, você tem que ter ainda mais cuidados. E ainda tem que ir atrás de especialistas. E você, cada vez que você vai no especialista, vem
uma nova questão. E é uma angústia, assim, que você não sabe até que ponto você vai suportar, né? Assim, você não sabe se você vai aguentar, como você vai aguentar, o que vai acontecer, só que ao mesmo tempo, tudo que você tem é o bebezinho que precisa de você mais. Você não tem o direito de não suportar, essa é a questão. Eu não me dava esse direito, eu tenho que suportar. Como que eu vou suportar é outros 500. Então, é o primeiro ano também que você vai tentando descobrir como você vai lidar com todas essas questões, o seu psicológico e toda essa nova fase que você está vivendo. E como você lidou com esse, você mesmo chamou esse luto, né? No que você se apoiou? Porque eu acho que as mães, muitas mães não conseguem nem se dar o direito, se permitir ficar triste, né? Se permitir, É, eu estou frustrada porque não era isso que eu imaginei, que eu idealizei. a maternidade maternidade já vem a culpa, né? A gente já na maternidade típica, a gente já tem essa culpa que já vem com a gente. Imagina na maternidade atípica, é ainda mais acentuado. Eu demorei um tempo para descobrir assim o que eu poderia fazer para me fortalecer. Mas aí o que funcionou para mim? Primeiro, eu sou muito grata a ter a minha família comigo, né? O ano seguinte, a minha filha nasceu em 2016, exatamente um ano depois. Eu sou filha única, meus pais se separaram, eu era muito nova, então eu tenho um vínculo muito grande com a minha mãe. Minha mãe é meu porto seguro. Um ano exato depois, a minha mãe vem com um diagnóstico de um câncer ultra agressivo, em que os médicos viravam para mim e falavam: Agnes, sua mãe tem meses de vida. Ponto. Eu falei: pronto, o que eu vou fazer? Né? Aí foi mais uma questão. Então, assim, enfim, superamos, a minha mãe está viva, a gente conseguiu achar um médico que salvou a minha mãe, assim, a gente é isso. O que me fortalece? Pesquisar e buscar os melhores profissionais. Isso me traz paz de espírito. E eu não tô falando assim, você vai pagar mais caro para ter o melhor profissional. Não é só uma questão financeira. Você tem que buscar, se você está na rede pública, vou buscar na rede pública o melhor profissional para minha filha, para minha mãe. Eu vou atrás, entendeu? Eu não vou sossegar. Para mim é uma missão de vida, porque esses profissionais são os que salvam a minha mãe e a minha filha. Como eu busquei vocês, para mim vocês são referência, não tenho o que dizer. Então, isso é uma das coisas que me traz paz, saber que ter a minha mente tranquila, porque eu tô com a melhor rede de apoio, e a rede de apoio que eu digo não é só a minha questão familiar, mas a questão dos profissionais que estão junto comigo. E isso é uma questão, né? A rede de apoio é uma coisa que me dá tranquilidade, que me traz paz. Então, são os profissionais, mas, por exemplo, ter a minha mãe comigo hoje me traz paz. Os meus sogros são maravilhosos, o meu pai também, meu pai é vivo também. Então, assim, a minha família, minhas tias, a minha família é maravilhosa. Meu marido né, não tem nem comentário. Meu parceiro, meu braço direito, literalmente, meu braço direito, porque eu sou canhota, tá? Então é mesmo o meu direito. É o meu parceiro. E, e assim, a gente conseguiu construir uma parceria até que inconsciente muito boa, sabe? Então a gente vai tentando equilibrar a balança, onde eu sou boa, eu atuo melhor, onde ele é bom, ele atua melhor, e a gente vai se complementando. Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente ter e saber trabalhar essa rede realmente de apoio, sabe? Isso fortalece. Nós, né, Agnes, e todas as mães, nós acabamos perdendo isso, né? Porque antes nós éramos muito, antigamente as mulheres eram muito próximas umas das outras, né? Uma cuidava da outra, uma ensinava, a gente, né, era uma coisa, se a gente pensar, né, na maternidade, como começou, e aos poucos nós fomos nos perdendo, porque cada um foi morando num lugar, cada um, né, mais É. distante, todo mundo trabalha. Então, acho que o que você está dizendo, essa rede de apoio, é realmente algo que a gente tem que buscar, né? Não só nos profissionais, mas dentro da nossa própria família. Pedir ajuda mesmo. Eu não estou dando É, conta. e pode ser fora da família, né? Eu tenho uma amiga que na época eu conheci ela na maternidade, porque ela teve uma filha 2 meses depois da Helena. A Helena ficou 3 meses, então eu tive contato com ela por um mês. E a filha dela nasceu muito parecida com a minha. Teve mais ou menos os mesmos sintomas ali, estava com um diagnóstico muito parecido. Então a gente. E eu estava 2 meses já, então ela me perguntava muita coisa, né? Porque a filha tinha acabado de nascer.
E ficamos grandes amigas. Hoje a gente se apoia muito, a gente compartilha muito as aflições. E isso é muito importante, você ter com quem contar, porque a pessoa está sentindo o que você sente, porque ela vive o que você vive. Exatamente. E isso fortalece, isso sem dúvida fortalece. Isso me ajudou muito, com certeza ajudou muito para ela também, até hoje. E olha que inacreditável. A gente sempre falou em ter mais filhos, né? Foi a primeira filha dela, a minha também foi a primeira filha, a Helena, a dela foi a Maia. E a gente tinha um sonho de engravidar de novo para dar um ressignificado para aquela experiência, porque ela também sonhava em ser mãe, muito parecido. E a gente falava, ai, né? E coragem para a gente ter filho de novo. Nenhuma das duas tinha coragem. Pois a gente engravidou sem planejar, as duas, no mesmo dia. Ela teve um casal de gêmeos e eu tive a Nina. Desse jeito. Então, olha como as coisas funcionam. Eu acho que, assim, eu acredito muito nessa questão de energia, do universo. Então, funcionou ali de alguma forma. E a gente conseguiu ressignificar. E é o que eu falei, né? Na nossa primeira live, que foi na semana passada com o Lama Rinchen, nós conversamos sobre isso, né? Quanto é importante trocarmos com pessoas que vivem situações muito parecidas, que vivem as Uhum. mesmas situações, né? Porque parece que quando a gente tem um filho com desafio alimentar, ou com qualquer que seja o desafio, todas as outras pessoas não têm esse problema. E existe uma grande solidão. Só o meu não come, só o meu tem desafios, né? E a partir do momento que você sintoniza, que é o que você está dizendo, né? Com uma outra mãe que vivencia da sua dor, é muito maravilhoso, né? Parece É, que fica mais leve, você se sente muito apoiada, não é? isso. E essa é uma questão que eu tento trabalhar sempre na minha cabeça também, essa questão de tipo, só que nem hoje a minha filha está no hospital. Por quê? Porque ela teve uma diarreia. A gente está com um surto de diarreia em São Paulo, né? Um vírus aí que tá dando isso. Eu peguei e aí, né, devo ter passado para ela, porque aqui a gente se agarra, normal. E ela tem, eu vou contar o porquê, mas ela tem intestino curto e teve que ir para o hospital porque ela desidratou. E passou a noite passada e vai passar só mais essa noite, espero. Mas se tipo, precisar ficar mais, vai ficar mais até ficar bem e a gente vir para casa com segurança. Mas qual que é a questão? Eu tento trabalhar isso na minha mente, tipo, não é só a minha filha, porque as pessoas falam, poxa, como que você consegue aguentar tudo isso, né? Ai, porque a Helena ficou no hospital 7 meses, eu vou contar para vocês. Mas, gente, assim, eu vejo que é outro jeito que eu encaro as coisas que me fortalecem. A gente sempre tem a mania de achar que o do outro ou é melhor ou é pior que o nosso. Isso é uma coisa do ser humano. Só que eu vejo que as pessoas veem as questões da Helena e falam, poxa, que difícil, né? Coitado dessa mãe, coitada dessa criança. Mas eu não vejo dessa forma. Eu não acho que a gente é coitada de forma alguma. Por que que a gente não é coitada? A gente tem condição de dar uma qualidade de vida para Helena que a grande maioria da população brasileira não tem. E isso é uma coisa que realmente me dói. Porque eu vejo, eu vou para o carro no semáforo, eu olho para o lado. Gente, as crianças, criança típica, sabe? Não tem condição, gente. A gente tem uma questão no Brasil de injustiça social que, para mim, é muito mais pesado do que a condição de vida da minha filha, de saúde da minha filha. Isso, para mim, me machuca, sabe? É ver uma criança passar fome, é ver uma pessoa, né, doente em casa esperando por um medicamento e às vezes não sobrevive porque não tem dinheiro para comprar um medicamento. Então, isso me fortalece. É ver que a gente tem condição, eu posso dar o melhor para Helena. Ela está num hospital referência, com uma equipe super capacitada, com os melhores profissionais, porque a gente conseguiu. Então, isso eu falo, por que que eu vou achar que a minha filha é uma coitada? De jeito nenhum. E eu te falo, a gente tem também a questão de falar, ai, porque a Helena é uma criança com deficiência, ai, que coisa, né? Posso te falar uma coisa? Minha filha típica, Nina, de 2 anos, me dá mais trabalho do que a Helena. Ela me deixa louca, 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 louca. E a gente idealiza. Eu idealizava muito. É maternidade típica, porque maternidade típica é demais, né? Poxa, a criança senta com 6 meses, anda com 1 ano, né? Coisas que a Helena não alcançou. A Helena foi alcançar bem mais pra frente. Só que a gente não tem noção que, gente, toda maternidade tem o seu desafio. Não é porque a Helena é uma criança com deficiência que ela vai. Ela, sim, ela tem as questões dela, né? A gente trabalha ali as questões dela, só que ela é uma criança feliz. Para ela, tudo tá bom. Quem conhece a Helena, ela tá sorrindo. O que aconteceu ano passado? A Helena teve uma torção no intestino delgado, o que eles chamam de volvo de mesentério.
ela, né, por causa dessa mutação genética, acho que ela já tinha uma tendência, uma má rotação do intestino, e aí esse intestino deu uma torção, de repente. Ela perdeu 75% do intestino delgado nessa torção e moramos no Hospital Sabará por 7 meses ano passado. Juntando internação, a gente chegou aí para casa, teve uma infecção, voltou para o hospital, deu 7 meses de internação. Essa criança ficou em coma induzido por 1 mês, passou por 10 procedimentos em centro cirúrgico. Olha, nem te conto, ela ficou com ileostomia, que é o intestino para fora, até cicatrizar. Assim, um show de horror, um show de horror. Não vou nem descrever os detalhes. Essa criança estava sorrindo todos os dias. Não reclama de nada, tô sempre feliz. Como que eu posso reclamar? Me fala. E é isso que eu falo. Como que eu tenho o direito de reclamar de alguma coisa? Não posso. Eu olho para ela, ela permite que a gente faça todas as manobras, as terapias, ela vai feliz, ela coopera. Como que a gente pode falar, achar que é alguma dificuldade, que é um fardo, que é só comigo, entrar num vitimismo? Não, gente, não é isso que a gente... Vamos olhar para o que importa, é a criança que importa. Se a criança está feliz, se ela está se mostrando que ela quer viver, quem somos? Eu vejo dessa forma, quem sou eu para ficar triste? Assim, lógico, não vou te falar que eu tô bem o tempo todo, que nem ela foi para o hospital ontem. Eu falei, meu Deus do céu, de novo a gente vai para o hospital. De novo essa criança vai ter que ser manipulada. De novo a gente vai dormir lá. Aí eu olho para ela, ela tá lá descansando. Eu levei uns brinquedos. Para ela tá tudo bem lá no hospital e tá lá recebendo soro. Amanhã vem para casa, vida que segue. Então é nisso que eu me pego, sabe? Como que eu posso ficar triste? Como, assim, não fico, entendeu? E quando eu fico, e eu fico, tem momentos que eu fico chateada. A gente vai, às vezes, numas consultas, e eu te dou até um exemplo bem real e recente. A gente resolveu levar ela numa psiquiatra, porque ela está numa idade já de avaliação cognitiva, enfim, levamos ela num psiquiatra para fazer uma avaliação. E aí a gente cai, às vezes, com os médicos que não tem muito tato para falar as coisas pra gente. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente as mães de crianças com deficiência. Cair em mão de profissionais que saibam falar com a gente. Meu Deus, que difícil é isso. E aí, eu sinto que eles falam com a gente como se eles estivessem falando do motor de um carro. Com aquela frieza, olha, o motor do seu carro não funciona direito porque esse carburador não tá muito bom. É isso. Eles falam dessa forma. Só que eles estão falando do bem mais precioso da nossa vida, onde a gente investiu todo o nosso tempo, toda a nossa energia, e a gente sai devastada de uma consulta dessa. Juro por Deus, eu e meu marido, a gente saiu assim, a gente falou, agregou mais ou prejudicou mais, sabe? Aí fica naquela discussão. E aí, sim, é um momento que a gente para, a gente fica dias meio que em choque, porque vem, assim, palavras que são difíceis de engolir, sabe? Falam como que vai ser o futuro dessa criança, que escola que a gente vai colocar, as limitações, e, enfim, ninguém tem bola de cristal, lógico, mas você ouvir de profissionais coisas que a gente escuta é muito difícil. E aí, é o que eu falo pro meu marido. Eu falo, sabe que a gente já não tá mais nessa fase. A Helena tem 5 anos, eu falei pra ele. A gente já passou da fase do primeiro ano de ficar, a gente ficava ultra abalado. Teve uma neurologista que virou pra mim, sem ter qualquer critério ou qualquer embasamento, virou pra mim e falou assim, Agnes, não sei se a sua filha chega aos 5 anos de idade. Acabou comigo, né? Falei, poxa, minha filha vai morrer amanhã. Como assim não chega? Por que que não vai chegar? Ah, porque eu não sei o que ela tem, ela não tinha diagnóstico ainda. Ah, não sei o que ela tem, não sei se ela chega até os 5 anos de vida. Aí minha filha teve o volvo lá do intestino, eu falei, pronto, aquela neurologista era uma vidente e a minha filha não vai sobreviver. Ficava aquilo na minha cabeça, sabe? Porque é isso, eles falam as coisas sem pensar o quanto que aquilo vai acabar com a gente. Cria uma crença, né? Vira uma verdade, parece, né? E aí foi o que eu falei pro meu marido. Eu falei, a gente já passou dessa fase, a gente não precisa mais pensar dessa forma, assim, de ouvir e ficar com aquilo martelando. Falei, esquece e olha pra ela. Olha pra ela, a gente sabe do potencial dela. Ela tá aqui com a gente. Mais prova que a gente tem de que ela quer viver e ficar com a gente, tá aqui, ó, a prova real. Do que ela venceu ano passado, depois dos 7 meses de internação, ela tá aqui, viva, feliz, deixando a gente feliz também. Então, vamos abstrair o que a gente ouviu, olhar para ela e seguir em frente, porque é isso que me fortalece e é isso que eu
que eu quero deixar de recado, sabe? A gente tem que deixar no nosso coração, deixar dentro da gente aquilo que realmente importa. Não são essas palavras cruéis que a gente escuta às vezes de um profissional que não tem a sensibilidade nem empatia com os pais. Se apoiar em quem realmente ama a gente, quer evoluir junto com a gente. Então, as famílias, os amigos, os profissionais que estão junto com essa rede de apoio. E tem mais uma coisa que me ajuda muito, que são as minhas válvulas de escape. E o que são as minhas válvulas de escape? Que eu brinco que são as minhas válvulas de escape. Bom, primeiro que no meio da pandemia, né, no surto, assim, todo mundo dentro de casa, todo mundo com filho e a gente já não sabia mais o que fazer, eu criei o Dona Vulcão, que é a minha empresa de bolos estilo vulcão, porque eu amo cozinhar, então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer e que eu saia um pouco do mundo da maternidade. Então eu criei o Dona Vulcão, e faço tudo sozinha, ainda sou a louca. E aí falam, que horas que você faz, né? Porque eu não tenho babá, eu não tenho ajudante. O que eu tenho é uma moça que me ajuda na limpeza de casa. E aí eu faço de madrugada. E no começo, que a Nina era menor, que tava no peito e tudo mais, era de madrugada. Eu só parava para dar o peito e voltava pra cozinha para fazer bolo. E aí deu certo. Então o bolo me ajuda muito. O bolo me ajudou muito nesse período de internação da Helena. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, juntando o período da UTI, quando ela nasceu, e depois do diagnóstico da minha mãe. Esses 3 foram o pico da vida, da tristeza. E aí, às vezes, eu ia pra cozinha fazer bolo. O pessoal, meu, Agnes, pelo amor de Deus, não vai fazer meu bolo. A Helena tá no hospital. Eu falei, não, me dê o seu bolo, porque eu preciso fazer o seu bolo. Então, o bolo me ajuda muito. E eu acho que cada um, assim, esse é o meu prazer, né? E eu amo doce, infelizmente. Às vezes eu tenho que comer um docinho, né? Não, infelizmente, porque eu vivo nessa guerra com a balança, mas tudo bem. Então eu acho que é importante a gente ter algo que a gente faça pra gente, que a gente goste muito, assim. Eu não sei, às vezes ler um livro, às vezes assistir uma série, porque tira um pouco a mente da realidade. A gente precisa dar um descanso pra nossa mente, não ficar martelando aquilo que realmente faz a gente sofrer, ou que a gente não tem o controle, porque nada disso a gente controla. Então, é aquele negócio, tem que lidar, sabe? Algo que te dê. É algo que te faça bem. Eu amo comer, né? Então, às vezes, infelizmente, eu vou comer. Eu penso, ai, o que eu vou comer agora para ficar feliz? Então, eu vou e como uma coisa bem gostosa e já me faz bem. Ou eu vou fazer um bolo para alguém, para deixar alguém feliz e engordar junto comigo. Isso é maravilhoso. Diga assim, nossa, a Ai, gente tem obrigada. a sua energia e a verdade é muito caseira, muito especial, muito. A gente sente a vibração, é incrível isso, né? Ai, Agnes, fico muito feliz. você começou na sua fala dizendo uma coisa que marcou, né? Você diz, voltando na questão da alimentação, você disse que a gastrostomia, inicialmente, foi vendida para você, muito mal vendida, né? E eu Uhum. me lembro da primeira vez que você esteve no instituto, falei, nossa, que mãe linda, né? Linda, jovem, bonita. E você falou para mim, né? Me falaram que dependia de mim que a Helena comesse. Que se eu me esforçasse, não sei se você lembra disso, que se Lembro. eu me esforçasse, se eu me empenhasse, ela ia comer. E como você se empenhou para que a Helena comesse, né? Como Nossa, você eu parei a doou. vida para ela comer. E aí, Pecado quando da você minha filha. fica assim, uau, né? Como essa mãe se doou para conseguir alimentar essa filha que, né, talvez precisasse desde o início, né, de uma ajuda, de um suporte para a nutrição, porque é muito pesado, né, ficar na mão da mãe, garantir a E, nutrição. né, e a pressão dela também, né? Isso que eu hoje vejo. Eu falo, gente, a pressão em cima da criança, né? E, Uhum, coitada, ela ia até o limite dela, chegava, até passava do limite, por isso que ela vomitava. uhum. E assim, é falta de informação, né? Você fez o melhor que você pôde, você se doou, você parou de trabalhar, você e também, em alguns momentos, até diminuir o tempo de contato gostoso com ela. Porque você tinha que passar 1 hora, porque a alimentação é um processo complexo, né? São várias vezes ao dia, né? E como você conseguiu fazer isso, como percebeu também a necessidade de uma ajuda, né? De um apoio.
Então, e se abriu para o novo, né? Então, isso sempre foi uma admiração muito grande da equipe por você, né? Por olhar e falar, não, tudo bem, daqui para frente eu vou tentar de um outro jeito, né? Foi Eu tentei eu dei o meu melhor, né? Hoje eu vejo assim, o meu melhor não era o melhor que ela precisava, mas ok, foi o melhor que eu achei que foi o que me passaram, né? e Que eu ela só deveria fazer. ficou bem graças aos seus esforços, porque se você não É, tivesse dado, ela já ela teria. ficou bem. E é engraçado isso, porque a gente, no começo, a gente, né, alimentava ela e a gente ia no pediatra, nunca estava no peso ideal, e a gente sofria. Só que hoje a gente vê fotos dela bebê, ela era mais gordinha do que a minha filha, que come que nem um avestruz, entendeu? E aí a gente fala, gente, a Lelê era mais gordinha que a Nina, de pequena, e a gente sofria horrores. Perde a perspectiva Mas, da normalidade, né? Do que um bebê. é, A gente sempre acha que precisa mais, mais, mais. porque pra gente, a gente idealiza bebê saudável e bebê gordo, né? Sempre assim. Uhum. Hoje, a Helena tá num peso que a gente considera ideal. Ela não é uma criança nem perto de ser gordinha. Mas vejo, eu falo com a médica dela de reabilitação intestinal. Eu falo, doutora, eu quero a Helena gordinha. Lá, Agnes, se para com essa mania de criança gorda ser criança saudável, hein? Ela não precisa ser gorda. Eu falo, ai, meu Deus do céu, tá bom, então deixa assim. Ela dá umas broncas. Mas é isso. O que que acontece? A gente fez o melhor naquela época. Eu tentava usar diversas técnicas. Eu cheguei a pôr a comida dela dentro da mamadeira e dar na mamadeira para ver se ela comia melhor. Eu tentava colher. Eu comprei assim 1 milhão de mamadeiras. Hoje eu tenho uma prateleira com mamadeira de todas as marcas, de todos os tipos, com vários bicos, com vários tipos de... Tentei canudos, né? A Helena ainda não consegue sugar canudo, que é um trabalho que a gente faz ainda com ela. Mas assim, eu fui tentando, eu tentava de tudo, de alguma forma foi, né? Eu acho que foi assim, a gente sempre estava no limite. Só que quando a gente passou por essa dificuldade do intestino e que a minha filha sobreviveu, porque diversas vezes, eu até já falei isso em outras entrevistas, eu falei assim, olha, diversas vezes eu me despedi da minha filha, porque ela chegou num estado assim que eu falava, será que vale a pena deixar essa criança aqui nesse estado assim, tão debilitada, eu não sabia o que ia acontecer com ela. Então, toda vez que ela ia para o centro cirúrgico, eu falava, minha filha, se você quiser ir, vai, fica bem. E foram várias vezes isso, até que ela falou, aquele tapa na cara, falou, mamãe, eu tô aqui, eu vou ficar, entendeu? E aí, a hora que eu vi que ela ia ficar, eu virei pra médica dela e falei, doutora, vou te fazer um pedido. Eu não quero mais a minha filha sofrendo. Eu não quero mais a minha filha tendo pressão alguma pra nada. E eu não quero mais ter que empurrar a comida goela abaixo. Eu falei, por favor, faça uma gastro nela. Ela falou, Agnes, eu ia abordar esse assunto com você, mas eu não sabia como, de que forma que você ia encarar. Eu falei, doutora, amanhã faça essa gastro. Eu falei, eu não quero mais a minha filha sofrendo pra nada. E ela sofre para comer. Sempre foi para ela uma obrigação comer, nunca foi um prazer. Hoje a gente trabalha isso para que seja um prazer. Hoje eu fui para o hospital, só para dar um exemplo para você. Ela não estava comendo, há 2 dias ela não come, por isso que eu fui para o hospital também, para ver como que estavam, né? Intestino curto, a gente já tem uma dificuldade de absorção. Não sei se vocês sabem, mas só para explicar rapidamente, a gente tem intestino delgado e intestino grosso. O delgado é responsável pela absorção de nutrientes e o grosso é responsável pela absorção de líquidos. Então, ela perdeu 75% do intestino responsável pela absorção de nutrientes. Então, o que já é caótico ficou ainda pior. Então eu falei, poxa, eu vou pro hospital e eles veem como que tá a questão, né, de absorção. Enfim, aí foi, não comeu segunda nem terça, ela comeu nada. Hoje quarta, cheguei lá, tinha a minha refeição, cheguei para almoçar e falei, vou comer do lado dela. Pois eu falei, Lele, quer comer com a mamãe? Não veio a comida dela porque eles estão dando ainda alimentação pela gastro, ela teve muita náusea, enfim. Ela sentou do meu lado, pegou a minha colher, pôs no arroz e pôs na boca dela. Então é isso. Para mim, isso, eu ganhei a vida. Não tenho mais o que fazer, porque ela, a partir dela, querer pegar o alimento e pôr na boca. Isso para mim é maravilhoso. É um trabalho. A gente fala, é uma coisa tão simples para todo mundo, mas ninguém imagina quanto que a gente tem que percorrer para chegar nessa etapa da criança ter
o desejo e o interesse de pegar o alimento e pôr na boca sozinha, né? Primeiro tem a questão da autonomia, né? Que é também outra questão. Isso foi E aí praticamente ela... Desculpa. o que nós trabalhamos e que a gente vem trabalhando, né? Porque talvez tenha sido todo esse esforço, toda essa dificuldade, mas ela não estava preparada para comer, né? E ninguém estava conseguindo perceber. E agora, com o que você viveu, você pôde aprender e utilizou isso de uma forma muito madura, assim, muito que a gente admira mesmo de você ter conseguido ter essa clareza, né? Essa humildade de dizer, olha, eu não quero mais. Minha filha tem desafios, qual dos nossos não tem, né? Quem de nós Uhum. não os tem? E eu quero ajudá-la, né? Eu não quero que ela. Então, assim, parabéns. Eu acho que você é realmente Ai, um exemplo. E hoje ela consegue, né? Já, ela é uma belezinha, né? Saber o que ela maravilhoso. quer, dizer não, pegar, ter prazer com algumas coisas. Eu acho que é isso que nos alegra, não é? É, ela tá cheia de atitude, a gente acha o máximo, né? A gente fala, Lele, é isso mesmo, não quer, não quer, e a gente respeita. A gente dá o que ela quer, o que ela não quer, eu não forço. Eu falo, você não quer mais, então a mamãe não vai dar mais. Só que me avisa se você não quer mais. Aí ela pega e empurra, não quero, tá bom, não quer mais, não vai comer mais e tá ótimo. E acabou a pressão. Seja feliz, que a gente vai ser feliz agora. A partir de agora não tem mais pressão. E aí as pessoas falam para mim: ah, mas Agnes, ela usava catéter central aqui, porque ela precisava de alimentação parenteral, que era uma alimentação na veia. E a gente já teve essa conquista de ficar sem essa alimentação na veia. Então hoje ela tem a alimentação bioral, mas a gente tem como respaldo o que vai pela gastro também. Ela recebe na boca, só que muitas vezes ela não quer o leite, que é um leite especial que ela tem que receber. Ela não tá com vontade, eu falo, tá bom, vamos colocar na gastro e a gente põe na gastro e tá tudo lindo. Tomou o leite que precisava tomar. Lindo, hein? E a gastro virou amiga e não inimiga nesse caso, Não, né? minha melhor amiga. Eu amo essa gastro com todas as minhas forças, porque as pessoas falam assim, ai, mas e aí, como que ela vai tirar gastro? Eu falo, nunca. Não me falem tirar essa gastro, pelo amor de Deus, deixa essa gastro quieta aí, que sem A essa garante gastro aí a gente não é nada. E sim, essa gastro agora a gente tem o maior carinho, o maior cuidado com ela. Virou um sim, xodó pra gente, porque é ela que dá a paz de espírito que a gente sempre sonhou, é a gastro. Lógico, a gente não para de dar estímulos, a gente não para de trabalhar o via oral, a gente continua, vamos tô louca evoluindo, só que dentro. sem pressão, sem obrigação de nada, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E tá tudo certo. Uhum. A gente pode agora criar uma conexão mais positiva, respeitando os sinais de fome e saciedade dela, respeitando as preferências sensoriais que ela tem, sem se Uhum. preocupar tanto com a nutrição, porque a nutrição está garantida. Exatamente. Que era a grande questão que a gente tinha, né? Não tinha nutrição garantida. Então, vou forçar ela a comer até ela atingir o nível que precisamos. E aí, a coitada da criança lá, com aquela pressão que não era dela, a mãe, né? Eu me chicoteava. Cada vez que ela vomitava, chorava, queria cortar o pulso, falava, e agora que vai ser da minha vida? Respirava e começava tudo de novo. Vai, vamos comer de novo. Vomitou, come de novo. Vomitou, come de novo. Gente, não era vida isso. Não é vida. E isso era sofrimento. Aí eu chorava. Ligava pra minha mãe chorando. Chorava, meu marido via aquilo, chorava também. Todo mundo chorava. Minha sogra chorava, minha sogra ficava em pânico. Minha sogra deve estar assistindo também. Aí minha mãe, todo mundo. Aí todo mundo vai falar, ficava em pânico. Todo mundo em pânico, mas tudo bem. Foi uma época da vida que passamos, mas que serviu de lição. E isso, assim, não é porque eu errei que eu quero deixar essa mensagem. Não, não precisam errar como eu errei. Utilizem o que eu acertei, né? A gente tem que respeitar o limite da criança, não tem jeito. Que seja uma fase, essa gastro, ou que seja para a vida toda, não tem problema. Mas o importante é ela tá bem e a gente também tá bem, né? É uma família feliz, todo mundo, não só a criança, mas a gente ter essa segurança de que a gente está fazendo o melhor para ter uma criança tranquila e satisfeita, né? Não só na questão alimentar, mas com o ambiente em que ela tá. Feliz, Exato. tranquila. Uhum. Nossa, eu ficaria a tarde inteira aqui falando, a noite inteira falando com você, porque cada conversa primeiro que você irradia muito amor e muita alegria mesmo,
né? Então já nos inspira. Você sabe que você é queridona lá no Instituto, como todas as mães, Ah, obrigada. mas você é muito querida. E eu queria, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? O que que você falaria para as mães que perderam a esperança, para as mães que se sentem tristes por ter uma criança que não come ou com desafios? O que que você deixaria assim como uma mensagem, algo que você quer compartilhar que você viveu? Eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa saber é você não está sozinho. Sempre tem alguém que pode te estender a mão. Então é importante você saber com quem conversar, seja com alguém próximo, ou você pode. Eu estou totalmente à disposição. Quem quiser me mandar mensagem, eu já conversei com algumas mães, né? Conheci umas mães no hospital ano passado que também precisavam de uma palavra de apoio, né? Mães que têm filhos mais novos, não sabiam lidar, e contei um pouquinho da minha história. Então eu acho que você, primeiro, você tem que saber se agarrar em quem vai te fortalecer, seja um parente, seja um amigo, seja um profissional. Outra coisa é você buscar algo, um momento bom para você. Você precisa de um momento seu, porque a gente se renuncia nessas fases da vida, né? Em que a criança está demandando muito, que você está desesperada, não consegue colocar os seus pensamentos em ordem, mas você precisa ter um tempo para você. Eu diversas vezes me renunciei, mas conscientemente. Eu falei, não, agora eu não sou prioridade. Só que um momento você vai ter que voltar a ser prioridade. Porque, né, se a gente não se amar, quem que vai amar a gente? Então, pare um pouco, vai buscar alguma coisa que te dê prazer. A gente precisa desse ócio criativo, desse momento de tranquilidade, tanto na mente quanto no coração. E isso me fez muito bem. Eu quando a Helena estava internada, que eu fiquei esses quase 3 meses no hospital antes dela nascer, e eu falava, gente, o que eu vou fazer nesse hospital? Comecei a assistir aquela série Grey's Anatomy, que é infinita, é gigante, é de hospital, adorei. E aquilo me tirava um pouco da realidade e deixava meu coração em paz e super funcionou para mim. Então, assim, é buscar qual que é a sua válvula de escape, que eu adoro essa palavra. Qual que é a sua válvula de escape e dar esse direito de você ter um momento de ser, um momento de prazer em que você consiga respirar. Porque a gente às vezes se sente sufocada. Exatamente, não cortando, mas só complementando e reafirmando o que você está dizendo, muitas mães que têm filhos com desafios não se permitem essa pausa. Ah, porque Uhum. tem necessidades, tem desafios, eu não posso estar bem, eu tenho que ficar ali o tempo todo com ele. E o que você está dizendo é exatamente o contrário, como isso te fortalece para poder ajudar a sua filha, né? É. E auto-amor, esse autocuidado, para você estar bem para ajudar a sua filha. Isso é muito maravilhoso. Pode Sim, continuar. então, não, eu acho que e essa questão de você se apoiar nessa rede de apoio, em pessoas que te fortalecem, que te colocam para cima e que te fazem bem. Isso para mim também foi fundamental. Eu tenho amigas maravilhosas, eu tenho uma família maravilhosa. E é aquilo que eu falei, eu busquei os profissionais que eu tenho também uma sinergia boa e que a gente consegue ter uma troca legal. E eu falo profissionais, desde os terapeutas, dos médicos, quem nos acompanha, quem está ali junto com a gente, foi todo mundo escolhido a dedo, sabe? Ninguém ficou porque, dei sorte. Não, porque realmente a gente conseguiu fazer um trabalho legal juntos. Porque não é um trabalho que a gente fala assim, que nem escola. Não dá para você largar o filho lá e falar, educa meu filho. Não, o trabalho de você ter também as terapias é um trabalho conjunto, que você vai dar continuidade dentro de casa, né? Então, você tem as terapeutas e você tem a família. E se você não fizer um trabalho conjunto, complementar, não vai adiantar. Então, é isso também mais uma questão. Você tem que estar bem, em paz com o seu coração, você tem que ter pessoas que te fortalecem e, e as válvulas de escape. Ai, muita gratidão, né? Ai, Você é obrigada. um exemplo para toda a equipe do Instituto. É uma honra poder colaborar aí com o desenvolvimento da Helena. Realmente, o ano passado foi um susto. Nós, né, ficamos daqui do lado de cá vibrando muito por vocês, mas as suas mensagens nos animavam. E o Ai, sorriso, que bom. a mensagem que você colocou logo que ela saiu, toda cheia enfim, de fios de catéter e sorrindo, né? Aquilo disse por si só, né?
Então, que muitas mães, que essa nossa live alcance muitas mães, levando esperança, levando muito amor, né? E criando no coração de cada uma delas, né? O auto-amor, o autocuidado e a aceitação, né? Eu acho que esse tempo todo você fala muito disso, né? De aceitar que você tem uma filha feliz e que você está com a Exatamente. felicidade dela, né? Eu acho que isso é o maior, para mim, foi o maior aprendizado. Agnes, não sei como agradecer, se você quiser ter mais algum, Ah, quiser, colocar alguma coisa. obrigada. Ah, Como é eu que sou muito grata. Oi, desculpa. a sua válvula de escape é arroba Dona Vulcão? Desculpa, não entendi. Ah, é? A Dona Vulcão. É arroba Arroba Dona... Dona Vulcão. É, Dona Vulcal, né? Porque eu não tenho tio. E aí faz esse bolo e olha, confesso, o bolo vem com muito amor e com muita energia. Ah, Não é propaganda, é de verdade. A gente ai, sente. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Fico muito feliz. Esse é o meu. Esse, esse depoimento que você me dá é o que me fortalece a continuar com Dona Vulcão. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho. Eu agradeço muito esse convite. Para mim foi uma delícia esse bate-papo e que a gente consiga levar essa mensagem para quem hoje está precisando ou para quem vai precisar no futuro. E contem comigo, eu sempre me coloco à disposição. Podem me procurar pelo @Agnes Ferrari, pode me procurar pelo Dona Vulcão, por onde quiser. Eu sempre estou à disposição para ajudar qualquer mãe, qualquer familiar que precise. E obrigada novamente por todo o carinho que vocês sempre tiveram com a Helena. Um agradecimento especial para a Michele, da sua equipe, que está com a gente desde 2018, Isso. junto, ali, persistente, com paciência, me aguentando, porque eu sou aquelas mães que às vezes tem que sair correndo, agora ainda mais com a Nina, ou às vezes está lá filmando, porque eu filmo um monte de coisa, e a Mi sempre com muita paciência com a gente. E agradeço muito essa equipe maravilhosa que vocês têm. Parabéns pela estrutura nova, o endereço Obrigada. novo. Quem não conhece, fica o convite, porque tá um arraso. A clínica nova, olha, gente, um desbunde. Eu amei. Eu cheguei lá gritando no primeiro dia, porque eu achei que ficou um estouro. É, Fica aí. merece a visita. Oramos, muito Ah, a bom. Mi tá aí! Ah, Tá, bonitinha. querida, muito querida mesmo. E aí, né, no fim dessa história toda, eu queria agradecer a Helena, porque Ah, pena proporcionou, que ela não tá aqui pra vir aqui falar um oi. mas Mas ela agradecer, vem em breve. Não posso nem falar muito, senão eu choro. agradecer pela vida dela, porque com certeza ela transformou a sua vida e de todos nós de uma maneira, cada um de uma maneira, né? Claro que vocês que convivem com ela de uma forma que a gente não consegue dizer, e a nossa também por ver a luta, o esforço e principalmente a alegria dela. Helena, Obrigada. Mary Volt Blog, Obrigada mesmo, gente. Um beijo pra vocês. vocês lá e nós também, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.